Olá, povão, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto polêmico, que é a contenção de pessoas com autismo. Existe situação em que a contenção é necessária? Quais são os tipos de contenção que existe? Quem pode fazer? Em que circunstância? Então, tudo isso eu vou abordar aqui. Eu não fujo de assunto polêmico, esse é um caso, mas é um assunto que a gente precisa abordar com muito cuidado, muito cuidado. Então, eu peço a vocês para assistirem até o final e prestarem atenção a todos os pontos para não haver confusões, porque existe toda uma nomenclatura, né, em relação aos tipos de contenção, a outros bloqueios que não são de contenção, certo? Então preste atenção aí para a gente não se equivocar nesse ponto tão delicado, tá bom? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. E esse assunto é um assunto com o qual a gente sempre está lidando, né? Por exemplo, em escola, porque eventualmente você pode ter uma situação em que uma pessoa com autismo ou não, outras pessoas também, né, coloca em risco a si mesmo ou a outro. E aí, o que a gente tem que fazer? Portanto, a importância dessa discussão aqui. Pois bem, eventualmente uma pessoa ele põe em risco ao outro ou a si mesmo. E a depender da situação, você pode ter diferentes tipos de intervenção. Vou dar um exemplo. Um criminoso ou alguma coisa assim, o cara pega um revólver, ele tá com uma pessoa aqui, tá com uma arma aqui, né, na cabeça da pessoa, ameaçando aquela pessoa. Então, essa é uma ameaça, ou seja, ele está colocando em risco a vida do outro de uma forma dolosa, de uma forma, vou chamar assim, intencional. Né? Então, é justificável aí que o Estado ou até um outro particular, use de violência contra esse indivíduo para retirar essa ameaça. Essa utilização da violência pode ser por meio da imobilização ou pode ser até o abatimento. Por exemplo, a polícia pode matar alguém que está nessa situação, certo? Então, se ele põe em risco outra pessoa. Agora, existem outras situações em que a gente pode utilizar alguma ferramenta de imobilização que tem, é um controle aversivo, vamos dizer assim, né? Mas que não justifica, por exemplo, abatimento. Quando não se trata desse dolo ou quando o potencial não é de matar. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagine uma pessoa num saguão do hotel, uma pessoa com esquizofrenia, né, que está com uma faca na mão e ameaçando as pessoas. Né? Essa pessoa ela não está fazendo aquilo ali de uma maneira, abre aspas, aqui, intencional. Né? Nós temos uma condição, que é a esquizofrenia, que infelizmente muitas vezes leva a situações semelhantes. Então, é justificável que se faça uma imobilização desse indivíduo para ele não colocar os outros em risco, mas não um abatimento, por exemplo, né? Porque não é o mesmo caso de uma pessoa, de um criminoso, não tem nada a ver com isso. Embora, infelizmente, muitas vezes haja aí um despreparo. Né? Eu estou falando da esquizofrenia porque é mais conhecida, assim, essas situações de crise que colocam em risco, mas a mesma coisa vale para pessoas com autismo. Por exemplo, este ano passado, 2020, nos Estados Unidos, tinha um rapaz com autismo, uma situação bem semelhante também, e aí a mãe chamou a polícia para ajudá-la, porque ela não tinha recursos para lidar com aquela situação. A polícia veio, em vez de ajudar, ela atirou contra esse menino e ele faleceu. Alguns anos atrás, até viralizou a imagem de uma pessoa com autismo, que essa pessoa tinha uma crise e vinha um cachorro e acalmava essa pessoa, né? Depois, essa mesma pessoa, os vizinhos de apartamento chamaram a polícia porque estava tendo uma crise. Quando os policiais entraram, ela estava com a faca na mão e aí ela foi morta também. Então, essa é uma situação recorrente, é a falta dessa preparação, dessa capacidade de discriminação, né? E tem uma outra situação também, que é a questão do suicídio. Então, por exemplo, um indivíduo ameaça pular de um prédio, aí alguém vai lá e pula, segura essa pessoa e a imobiliza. Então, este é um recurso que é utilizado, vou chamar assim, de modo geral, de um bloqueio físico, vou chamar assim, né? Uma restrição física. Ele é utilizado quando há risco iminente a si ou a outrem, certo? A si ou a outrem. Bom, acontece que
esse é um tipo de poder, o poder de restringir o corpo do outro, que ele, à medida que ele é reconhecido, digamos assim, né, ele também tem um potencial para abusos gigantesco, né? Se vocês olharem, por exemplo, a história dos hospitais psiquiátricos, né, dos manicômios, você vai encontrar assim uma quantidade absurda de abusos, de todo tipo de abuso. E isso é uma coisa, obviamente, que a gente não pode permitir. Então, como é que se combate abuso? Eu não posso dizer que assim, não, então não existe restrição física mais, não pode mais existir. Isso não dá para ser assim. Isso é um imperativo da realidade, não é porque a gente quer, etc e tal. Sabe que eu não fujo de assunto polêmico e coisa de romantizar o autismo nem outras condições, não é comigo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Este ano passado, 2020, um hospital em São Paulo, né, na zona leste de São Paulo, tinha lá deixou lá as pessoas internadas, assim, numa situação de menos funcionário para fazer, eventualmente, esse tipo de restrição. E um paciente matou o outro. O outro rapaz era um rapaz que tinha. Ele não tinha histórico, ele um dia. Sabe, teve um dia assim que ele teve uma explosão, ele teve. Realmente, ele teve uma crise muito forte, ele foi internado e aí um outro paciente o matou. Né? Também, o outro também não é culpado. Isso também é importante para o próprio indivíduo que foi colocado numa situação em que ele matou o outro, ele vai ter que lidar com uma situação gigantesca de processo, de sindicância, enfim, de um monte de coisa que é decorrência de um transtorno mental grave que ele tem. E não uma coisa intencional, não é um criminoso. Né? Mas ele foi colocado nessa situação por falta de apoio ali, por falta de pessoal, de apoio do hospital. Sem culpar ninguém, né? Mas, enfim, a situação acabou gerando uma perda irreparável, né? E um transtorno também para a família do indivíduo que acabou matando o outro. Pois bem, se, no entanto, essas restrições são uma fonte, um prato cheio para o abuso, como é que a gente faz? Qual que é o remédio para abuso, para os abusos? É transparência e controle social. Essa é a forma da gente controlar abusos. Então a gente precisa esclarecer, ter clareza em como que essas coisas são feitas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, contenção. Essa palavra, contenção, é a eliminação de movimento. Quem é que pode fazer contenção? Quem é que pode? Na verdade, não é exatamente executar, mas autorizar. Quem pode fazer contenção é médico e dentista. Então, o professor não pode fazer contenção, o psicólogo não pode fazer contenção. Quem pode fazer são esses profissionais que eu falei, médico e dentista, certo? Como é que se faz contenção? Quais são os tipos de contenção? Tem 3 tipos de contenção. Contenção química. Você pega uma droga, pá, põe aqui no indivíduo, ele puff, te derruba. Ele desmaia, né? E aí ele fica um tempo naquela situação. É a contenção química, certo? Contenção mecânica. A contenção mecânica, ela é aquela que usa algum objeto, algum recurso físico para conter o indivíduo. Por exemplo, isso aí tem um monte nas casas das pessoas aí. É a pessoa amarrada com gaze, aquelas, vocês devem ter, já ver, né, de imagem assim, as camisas de força. Aliás, tem uma imagem com 2 meninos com camisa de força que circula muito aí, eles amarrados a uma coisa, como pessoas com autismo amarradas e tal. Eu não sei a origem, já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe a origem dessa imagem. Também não sei se a pessoa tem autismo, não sei nada, é meio fake news aí que circula, cada um tem uma história diferente. Bom, a gente não sabe qual é a origem, mas o fato é que estratégias de contenção estão na história, por exemplo, amarrar, estão na história dos manicômios e dos institutos psiquiátricos abusivos, digamos assim, e isso está muito bem documentado. Embora não seja este caso, nós temos inúmeros casos bem documentados. O livro Uma Outra Sintonia, a História do Autismo, conta bastante de histórias dessa natureza. Eu acho bem forte o livro, né? Pois bem. Então, o segundo tipo é a contenção mecânica. E o terceiro tipo é a contenção física, é quando o indivíduo vem e faz a contenção com o seu corpo. Você usa o corpo de um indivíduo para conter o corpo de outro indivíduo.
Pois bem, como eu disse, só um médico, o dentista pode autorizar. Então, normalmente o médico autoriza, por exemplo, na instituição psiquiátrica. O enfermeiro não pode ser uma pré-autorização, mas acontece, infelizmente, né? Tem que ser uma autorização no fato concreto. Agora, aquilo ali, eu vou lá e autorizo, o médico autoriza, né? E a coisa acontece. E o dentista, para fazer o tratamento, a depender do caso, é necessário também. Eu não vou entrar muito aqui na questão do dentista. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo só sobre isso. Esses coloco aqui nos comentários. Pois bem, agora, vamos imaginar, por exemplo, uma situação numa escola em que um indivíduo tem uma crise e esta crise ele coloca em risco a si, a outrem, ao patrimônio, ele tem uma crise gigante. Como é que faz? Pode fazer contenção? Não, não é contenção. Contenção não pode fazer. Então tem que chamar o SAMU, porque o SAMU é um serviço médico e tem a sua autorização do médico, assim como o bombeiro também tem. Sim, depende do caso. Aí tem que ter um protocolo de segurança, a escola teria que ter um protocolo de segurança em crises agressivas para tomar a decisão. Quando é que eu chamo o SAMU, quando não chamo, quando eu tomo outra decisão. O problema é que isso não tem. Nos Estados Unidos está muito bem estabelecido, não só em escola, mas todas as instituições que recebem pessoas, né, também pessoas com autismo. Lá tem dois protocolos muito populares, digamos assim, é o CALM e o PROACT. Né? No Brasil, houve uma adaptação, basicamente, do CALM, com uma outra coisa que foi trazida do PROACT. Teve que ter a adaptação porque o CALM tem muito procedimento de parede, porque a parede lá é de drywall, então ela não é dura como a do Brasil, né? Não é assim, de alvenaria, né? Então se fizer aqueles mesmos procedimentos lá, machuca a pessoa aqui. E aí foi feita a adaptação. Então no Brasil existe um protocolo, né, digamos assim, que envolve esses procedimentos, que é o Protocolo de Segurança em Crises Agressivas, PSCA, que quem dá curso é a AMA de São Paulo, e o SCA, que é o Segurança em Crises Agressivas, que quem dá o curso é o Grupo Método, em São Paulo. Eu não sei se tem outro, esses são os dois que eu conheço, eu tenho o curso de ambos, dos dois, né, já fiz os dois lugares, que é bem parecido, na verdade, né, e ele é muito bom, um protocolo bem bacana. Mas esse protocolo é, digamos assim, um protocolo geral e cada instituição, idealmente, teria o seu próprio protocolo de como lidar naquele contexto, que pode aproveitar esses protocolos, ou fazer outros, né. Então, vejam, o que seria o certo, vamos dizer assim? Seria que numa situação de risco, se fizesse o que a gente chama de procedimento emergencial de intervenção física, um PEIF, que é um procedimento menos invasivo possível, ele não é de contenção, ele não elimina os movimentos, ele só elimina o risco, ele tem uma restrição que é a mínima possível para eliminar o risco, e ele é rápido, ele não pode ser durante um tempão. Inclusive, isso também é outra coisa que precisa ter transparência e controle social, porque pode ser mal utilizado. Isso, por exemplo, teve um caso também em 2020 ou 2019 nos Estados Unidos, de uma instituição que fez procedimentos como esse e ficou toda a vida, né? Ficou um tempão e a pessoa morreu também. Então, tudo tem risco, né? Por isso que é preciso a gente ter muita seriedade no trato dessa questão. E aí o que acontece? Você faz o procedimento de emergencial de intervenção física, que ele é curto, quando o indivíduo desacelera, ele reengaja na atividade. Porque veja, vamos imaginar que toda vez a gente chamasse o SAMU. Ou imagina no hospital psiquiátrico, toda vez que fosse a contenção química. O indivíduo teve uma crise de contenção química. E aí o que acontece? Ele é derrubado, ele só acorda muito tempo depois, só amanhã. Aí amanhã, na primeira oportunidade, pá, contenção química. Esse indivíduo não avança. Isso vai ser a vida dele, ficar vegetando, sedado numa cama. Isso não é admissível do ponto de vista dos direitos humanos. Então, quando você faz o procedimento emergencial de intervenção física, o indivíduo acelerou, você faz o procedimento, você evitou que houvesse um problema mais grave ali, e aí ele desacelera, e aí você reengaja ele na atividade, ele continua fazendo atividade, e aí ele tem a oportunidade de aprender habilidades, e aí ele se engaja cada vez menos em crise, e aí logo ele tem uma vida plena, vamos dizer assim, né? Sem a necessidade, por exemplo, muitas vezes de estar internado, porque a internação ela é para casos assim, ela supostamente era para você fazer o tratamento num ambiente mais controlado para você poder voltar à sua rotina normal. Esse era o ideal, mas
A maioria das vezes o indivíduo não consegue sair de lá, ou tem muita dificuldade de avançar. Por quê? Porque essa é contenção, 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 e ele não consegue aprender habilidades para viver a sua vida. Isso que é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado. Então, presta atenção, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, ok? Não tem como a gente fugir desse tema e da necessidade de fazer algumas restrições físicas. Por quê? Porque muitas vezes o próprio indivíduo ou outras pessoas são colocadas em risco, né? E se eu coloco outra pessoa em risco de uma maneira que não é intencional, não é doloso, não sou criminoso, mas é por conta de uma condição naquele momento, né, mental difícil que eu estou passando, eu também estou sendo colocado em risco, porque se decorrente da minha ação uma outra pessoa morrer ou se machucar, eu também vou ter prejuízos graves para minha vida, né? Bom, acontece que a contenção propriamente dita só pode ser feita por médico e por dentista. E essas contenções, elas normalmente a mais utilizada é a química, né, que é a sedação, ela tem um impacto muito complicado. Por quê? Porque eu perco aquele dia. E se isso acontecer mais e mais e mais, eu passo a ser uma pessoa que estou vegetando, né? Então isso é muito complicado. Então o ideal é que os ambientes inclusivos, todo mundo nos ambientes inclusivos tem uma preparação em protocolo de segurança em crises agressivas. Esse protocolo, ele inclui eventualmente fazer um plano, um procedimento de intervenção física? Sim. Só quando for assim, caso extremo, que realmente botou as pessoas em risco a si mesmo. Mas em geral são outros procedimentos que são feitos, né? Para a segurança de todos ali. E aí existe uma série de detalhes que eu não consigo entrar aqui, mas, por exemplo, se eu fizer um procedimento, se eu fizer uma série de procedimentos, fizer o procedimento agora, o indivíduo desacelerar, mas aí ele engajar de novo, eu fizer de novo. E se isso acontecer uma série de vezes, aí não tem jeito, aí tem que chamar o SAMU. Existe um conjunto de determinações nesse protocolo que prevê as várias situações. Essa é a ideia que se propõe para esse tipo de protocolo. Esse seria o ideal, que nas escolas, por exemplo, todo mundo tivesse uma preparação para segurança em crises agressivas, ou seja, todos soubessem lidar com esse tipo de situação. Por quê? Porque hoje o professor é colocado num contexto, eu digo assim, o professor está na chuva, né? Porque veja, vamos imaginar hoje, né? 2021. O menino vai lá e coloca o outro em risco. Ele pega uma faca, ele pega um negócio, ele começa a se furar, por exemplo. Aí você tem que segurar o menino. Se você segurar e pressionar o abdômen ou o tórax de uma maneira inadequada, a criança morre. E aí? Você deixa de se furar? Você segura? E se você segurar o braço, dependendo do que for, ele torce ou quebra o braço? Como é que você faz? Então, os professores são colocados numa posição de risco para eles e para as crianças e para os adolescentes. Então, essa situação em que a gente nega as coisas que de fato acontecem. Por quê? Para dizer assim, não, porque aí a gente vai querer dizer que tem agressividade. Tem agressividade, gente. A agressividade, ela atinge até 68% das pessoas com autismo. Não é porque a pessoa é do mal, não é por nada disso. Não é porque ela quer, é porque ela é decorrente de questões emocionais e questões de comunicação do autismo, né? Então, ao negar que isso acontece e as soluções para isso, você não está protegendo a pessoa com autismo. Pelo contrário, você está colocando ela também numa posição de risco. Né? Porque se o professor não sabe como agir, é o indivíduo, é a criança e o adolescente que se prejudicam. Então a gente precisa afastar um pouco o discurso romântico do autismo e encarar de frente problemas como esse, tá bom? Um grande abraço. Pessoal, se você acha que esse vídeo é importante, se ficou até aqui, acho que você pensa que isso é importante. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, para você curtir o vídeo, para você curtir o canal, se inscrever no canal, botar o sininho aqui para você receber todos os vídeos. Eu estou aqui encarando sempre questões assim complexas como essa, e que você compartilhe no grupo de pais e grupo de profissionais. Posso contar com você? Tá bom? Grande abraço, tchau!